Oramos ao Senhor, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, humildemente, que use o teu filho, Pai, mais uma vez. Que ele seja boca de Deus para a tua igreja nessa noite, Pai. Que a tua unção, Pai, a tua graça se apodere de Abner, Deus. Que a tua palavra rema, Deus, venha de encontro ao nosso coração. Este vaso é teu, Deus, e essa igreja é tua. Então usa da forma que o Senhor quiser. Os nossos ouvidos estão abertos, ó Pai, e o nosso coração também, para ouvir mais uma vez a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria. Pode tomar seu assento, querido. Eu estou pregando nessa noite. Como os irmãos sabem, eu andei um pouco afastado devido ao trabalho. Eu tive que ir para o verão no Algarve. Eu tive que ir para o Algarve no verão. E, infelizmente, eu tive que andar um pouco afastado. Mas Deus me manteve de pé. E hoje eu estou aqui fazendo o que Ele me chamou. Queridos, que coisa linda, não é? Só vai morar no céu quem aqui for fiel. Que coisa tremenda. Maravilhoso. Nós só vemos essas coisas na casa do Senhor, porque lá fora não vemos essas coisas. Queridos, encontre comigo na tua Bíblia o livro de Marcos, capítulo 11. Para quem tem mais dificuldade de encontrar, o livro de Marcos está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. E o capítulo 11 está entre o capítulo 10 e o 12, para ficar mais fácil para os irmãos encontrarem. Marcos capítulo 11, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Queridos, o capítulo 11 do livro de Marcos, ele narra, os irmãos estão me ouvindo bem? Ele narra alguns fatos muito importantes do ministério de Jesus. É no capítulo 11 de Marcos que nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando mesmo monta em uma jumentinha e entra pelas ruas de Jerusalém, sendo honrado e sendo glorificado. É no capítulo 11 também que nós vemos quando Jesus entra no templo e ele expulsa todos que ali vendiam, ele expulsa os cambistas que ali vendiam pombas e os outros animais para oferecer sacrifício a Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele parece estar um pouco fora do contexto, devido aos outros assuntos aqui presentes no texto. Mas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós iremos extrair nessa noite coisas preciosíssimas deste texto que nós acabamos de ler. Amém? E para tal, eu gostaria que os irmãos viajassem comigo nas entrelinhas do texto. Eu convido os irmãos a usar a imaginação nessa noite. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto é o fato de Jesus ter fome.
Por que Jesus ter fome? Porque o texto bíblico diz que Jesus estava saindo de Betânia. E todos nós sabemos que um dos seus melhores amigos, morava em Betânia. Alguém sabe de quem eu estou falando? Lázaro. E era quase que impossível Jesus passar por Betânia e não fazer uma visita ao seu amigo Lázaro. Todas as vezes que Jesus passou por Betânia, ele entrou na casa de Lázaro. E eu acredito que nesta vez ele tenha passado a noite na casa de Lázaro. Mas se Jesus passou pela casa de Lázaro, e todas as vezes que Jesus passava pela casa de Lázaro, ele era bem tratado, ele era honrado, ele era bem servido. Afinal de contas, uma das maiores adorações que Jesus recebeu foi na casa de Lázaro. Então, por que Jesus, mesmo saindo da casa de Lázaro, onde ele era bem servido, teve fome? Pensem comigo. Saindo da casa de seu amigo, teve fome. Saindo de Betânia, teve fome. Queridos, eu descobri uma coisa lindíssima. O nome Betânia vem da expressão hebraica Beit Ania, que significa casa de figos. E o texto bíblico diz que quando Jesus estava saindo de Betânia, ele caminha em direção a uma figueira. E qual é o fruto da figueira? Figos. Mas aqui surge uma série de questões, e é normal porque pessoas inteligentes fazem pergunta. Se Jesus estava na casa dos figos, por que ele não comeu figo na casa dos figos? Por que é que Jesus deixou de comer na casa de Lázaro para comer do lado de fora da cidade? Naquele dia, Jesus decidiu fazer um jejum para que eu e você pudéssemos aprender algo nesse texto. Amém? Queridos, a expressão Beit Ania significa casa de figos. É como se Jesus estivesse dentro de uma padaria e não quisesse comer pão dentro da padaria. É como se ele estivesse dentro da padaria e na porta da padaria ele quisesse comer pão num talho. Os irmãos estão me entendendo? É incrível as coisas que Jesus fez durante o seu ministério, durante a sua vida. Parece que ele faz de propósito para que causasse um interesse da nossa parte em descobrir certas coisas sobre a vida de Jesus. E eu descobri o porquê que aquela figueira ela não tinha frutos. A expressão Beit Ania significa casa de figos. Só que quando Jesus caminha em direção àquela árvore, não havia figos, não havia frutos. A única coisa que havia naquela figueira era folhas. Sabe por quê? Aquela figueira não tinha frutos? Porque ela estava plantada fora do corpo. Aquela figueira deveria estar plantada dentro da cidade de Betânia. Os irmãos estão me entendendo? Casa de figos. Mas o texto bíblico diz que Jesus estava saindo de Betânia. Todo crente que sai da presença de Jesus, todo crente que decide criar raízes fora do corpo, ele não gera frutos. Ele só gera folhas. E Jesus não se alimenta de folhas, Jesus se alimenta de frutos. E existem muitas pessoas no nosso meio que estão assim. Jesus está procurando frutos na sua vida e você só tem folhas, porque você decidiu. Aquela figueira, em outras palavras, ela estava dizendo: eu não preciso nascer no meio das outras figueiras. Eu sou dona do meu próprio nariz. Eu não preciso estar no meio delas para gerar fruto. Só que o que aquela figueira não sabia é que Jesus estava saindo da cidade dos figos para procurar um sinal de vida naquela árvore. Será que você pode começar a liberar frutos para Deus nessa noite, adorando o nome dele? Será que você, enquanto eu prego,
pode ir dizendo alguma coisa para Ele que sirva de alimento para Ele nessa noite? Será que por 10 segundos você pode falar alguma coisa para Ele que sirva de alimento para Ele nessa noite? Olhe para mim, querido. Jesus, Ele está no nosso meio, como nós mesmos convidamos Ele nessa noite. Só que Ele está à procura de algo nas nossas vidas. Ele está à procura de frutos. Só que eu achei uma coisa linda, pastora. É que nesse texto que nós lemos, Jesus só encontra folhas. Só que em Lucas Jesus conta uma parábola de outra figueira. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 13. Você já vai entender onde eu quero chegar nessa noite. Lucas capítulo 13, versículo 6. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou ao menos um. E por isso, recomendou ao vinhateiro: este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la para que ela não ocupe o lugar de outra árvore. O vinhateiro, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, a cortaremos. Repare que nenhuma das duas figueiras tinha fruto, elas tinham apenas folhas. Mas por que Jesus amaldiçoa a figueira de Marcos e não amaldiçoa a figueira de Lucas? Me pergunte por quê. Eu não vou responder assim tão fácil, você tem que me... Porque a primeira figueira, ela estava plantada fora do corpo. A segunda figueira estava plantada dentro do corpo. E quando nós estamos plantados dentro do corpo, sempre vai haver alguém que interceda por nós na hora da nossa tribulação. A figueira de Marcos não teve ninguém que intercedesse por ela. Jesus chegou diante dela e disse: seca-te e nunca mais darás fruto. A figueira de Lucas teve 3 anos de oportunidade e depois ela teve mais um. Porque na figueira de Lucas, ela teve um intercessor. Quando o dono da vinha chegou e disse: arranque-a, o vinhateiro chegou e disse: Senhor, não, permita-me com que eu cuide dela. Às vezes as figueiras que estão no nosso meio só precisam de alguns cuidados. E existem pessoas que querem arrancá-las e jogá-las no fogo. Quantas pessoas não foram arrancadas do nosso meio apenas precisando de cuidados? Só que por vezes nós não temos muita paciência e excluímos as pessoas do meio da nossa vida. A vinha é do Pai. A vinha é do Pai. A figueira somos nós. E quem vem buscar os frutos é Jesus. E sabe quem é o vinhateiro que intercede por nós? É o Espírito Santo de Deus. Isso é lindo, Antônio. É como se Jesus estivesse aqui hoje e Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio e eu vou exemplificar agora.
É como se ele viesse buscar frutos de ti e não achasse, e só encontrasse folhas na tua vida. Só que Jesus, olhando para ti e não vendo frutos, eu estou dando um exemplo para que vocês possam entender melhor a minha mensagem. Ele olhando para você e não vendo frutos, ele olha para você, Anthony, e diz: eu vou cortar o Anthony, porque o Anthony já está aqui há muito tempo e não dá fruto. Só que quando ele pega no machado, Anthony, e vai te cortar, ele lembra da oração que a pastora fez antes de vir para o culto, pedindo a Deus para te dar graça, para subir aqui no altar e cantar para Ele. São os intercessores, Anthony. É por isso que Ele não nos corta da presença dEle. É por causa dos intercessores que nós temos. Só que nós só temos intercessores se nós estivermos plantados dentro da cidade dos figos. Nós não podemos querer ganhar o mundo e queremos ser independentes. Nós sempre precisamos de alguém no nosso meio, alguém do nosso lado, que interceda por nós. Pastora, antes de subir aqui eu estava tremendo, eu estava até passando mal, que parece que é a primeira vez que eu subo aqui. Só que eu encontrei com a vó Zélia lá fora, e eu pedi a ela: vó, interceda por mim. Eu encontrei um intercessor, porque eu estou plantado dentro do corpo. Será que você pode falar alguma coisa para ele nessa noite? Será que é tão difícil entender isso? Aleluia. Ela falou: eu vou interceder. Abraço. Aleluia. Aleluia. Enquanto você glorifica, você vai liberando fruto. Você vai liberando fruto para Ele nessa noite. Ela falou assim. Eu falei assim: vó, interceda por mim. Sabe qual foi a resposta dela? Eu orei lá em casa. Eu não deixei para orar aqui, porque eu sou intercessora. É lindo demais. Por isso é que eu sou apaixonado pela palavra. Quando ela me disse aquilo, eu fiquei... Ela falou assim para mim: quem te usa é Ele. Aleluia. Só que para isso nós temos que estar plantados dentro do corpo. E plantados dentro do corpo, nós vamos ser videiras produtivas, cheias de frutos bonitos, saborosos, para oferecer àquele que vem buscar, que vem colher os frutos. Os nossos frutos vão ser semelhantes ao de Abel, porque os frutos de Caim estavam podres, mas Jesus vem buscar frutos semelhantes aos frutos de Abel. Queridos, eu descobri uma revelação linda aqui nesse texto. Linda, linda, linda. Só quem ama. Como eu queria que o pastor Márcio ouvisse isso que eu vou falar agora. Esse fato que acontece em Marcos, capítulo 11, quando Jesus caminha até a figueira e só encontra folhas, já tinha acontecido lá em Gênesis com o pai. Eu acho que esse pregador está ficando doido, porque eu já li Gênesis de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, de tudo que é lado, e não encontrei esse relato em Gênesis. Eu vou dar umas dicas para ver se você chega lá, e eu creio que você vai chegar lá e vai começar a glorificar antes de eu entregar a revelação toda. Quando Jesus cura o cego, ele pergunta para o cego assim: cego, o que vês? Aí ele fala assim: eu vejo homens como árvores que
que andam. A primeira dica é que o fato aconteceu lá em Gênesis não foi com a figueira, mas foi com o homem. Jesus vem ter com a figueira com fome e ela não acha nada para oferecer a ele. Sabe onde é que esse fato aconteceu pela primeira vez? E todos nós sabemos, nós aprendemos na teologia que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Esse fato aconteceu quando, na viração do dia, Deus chega até o jardim, chama por Adão e por Eva, e eles, ao invés de trazerem frutos, Deus só acha folhas de figueira. Não pegou? Não pegou? Então por que você não glorificou ainda, meu Deus do céu? Porque isso é lindo demais. Jesus chega até a figueira e só encontra folhas. O Pai chega em Adão e Eva e eles só tinham folhas para apresentar para Deus, escondendo a sua nudez. Aí sabe o que o Pai fez com ele? Você sabe muito bem. Sai do meio do meu jardim. Sai do meio da minha presença. Só que o fato acontece ao contrário. Porque lá em Marcos, quem sai da presença da figueira é Jesus. A figueira fica lá. Só que Jesus fala assim: seca-te, porque eu estou indo embora. Só que lá em Gênesis, o Pai fica no jardim, e quem sai é Adão e Eva. Por quê? Porque os valores estão invertidos nos dias de hoje. Hoje, naquela altura, Deus expulsava o homem da sua presença, mas nós estamos na época da graça. Hoje em dia as pessoas tomam a própria decisão. Eu vou sair daqui. Eu não quero mais saber da presença de Deus. Eu quero sair da cidade dos figos. Eu quero sair. Eu não preciso ir no culto todo domingo e toda sexta-feira para sentir a presença de Deus. Aí é que você se engana. Porque crente que nasce fora da cidade dos figos, ele não gera. Ele se torna infrutífero. E Deus... E crente infrutífero, Mateus capítulo 3, verso 10 diz: o machado está posto à raiz das árvores. Aquela, pois, que não der fruto será arrancada e lançada no fogo. É muito violenta essa palavra. Mas Deus me chamou para pregar aquilo que Ele quer, não o que eu quero. É violento demais. E essa palavra primeiro falou comigo. Porque eu estava como Asaf. Os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Só que Deus falou comigo nessa palavra e disse: você é figueira e você pertence à minha cidade. E o dono da vinha precisa de você dentro da cidade, não é do lado de fora, porque do lado de fora você vai morrer. E Deus está falando isso para alguém aqui hoje. Continua dentro da cidade. O seu lugar é em Betânia, crente. Não é do lado de fora. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E Ele tem fome nessa noite. Fome de adoração. Aleluia. Aleluia. Pode ser que até haja dentro da cidade dos figos figueiras sem frutos.
Só que o nosso amigo Espírito Santo, ele a partir de hoje, ele vai começar a te adubar. Ele vai começar a cavar. Ele vai começar, e dói. E dói. Quando o Espírito Santo está cavando, dói. Mas depois a dor passa. E quando a dor passa, é tão bom quando a dor passa, porque a gente começa a dar frutos para Deus. E o nosso maior prazer é saciar a fome de Jesus. É ou não é verdade? O nosso maior prazer é saber que a nossa adoração, ela passa desse teto, ela passa do primeiro céu, ela passa do segundo céu, e ela chega ao terceiro céu e chega até o trono de Deus. Figueiras. Figueiras é facto. Muitos são chamados. Muitos são chamados, infelizmente. Mas poucos são escolhidos. Era bom se todos que fossem chamados fossem salvos. Ou, aliás, ao contrário, não é? Era bom se todos que fossem escolhidos recebessem a salvação, mas nem todos que foram serão salvos. Que são chamados, no caso, porque naquele dia que está breve, muitos vão dizer: Senhor, mas eu preguei em seu nome, eu profetizei, eu tinha a unção do cavalinho, eu tinha tudo e mais alguma coisa. E o dono da vinha vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Por isso, cuide, para que você seja sempre uma árvore frondosa, cheia de frutos. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 41. Este texto são para as figueiras que decidiram nascer fora de Betânia, fora da cidade dos figos. Mateus capítulo 25, verso 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome quando saí de Betânia, e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando necessitado de roupa, não me vestiste. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. Essas são as figueiras que Jesus, tendo fome, não alimentaram, não saciaram sua fome. Mas eu louvo a Deus que antes desse texto, no mesmo capítulo, no verso 34, existe outro texto que são para as figueiras que nasceram em Betânia e que alimentam a fome de Jesus. Então dirá o rei a todos, presta atenção, então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome quando saí de Betânia, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Fui estrangeiro, e vós acolhestes. Quando necessitei de roupas, me vestistes. Estive enfermo, e vós cuidastes. Estive preso, e fostes visitar-me.
Olha que linda a comparação entre as duas figueiras. Aquela que nasce na casa dos figos e aquela que nasce fora da casa dos figos. Ou aquela que decide sair da casa dos figos. Esta é a mensagem de Deus que eu tenho para vocês nessa noite. Sempre vai haver um intercessor para quem está ligado ao corpo. Mas para aqueles que estão fora, a palavra é uma só: seca-te e nunca mais darás fruto. Mas eu louvo a Deus que eu vejo figueiras aqui nessa noite, cheias de frutos, coloridas. É bem verdade que umas têm menos do que as outras, infelizmente, e outras nem têm, porque não querem, gostam de esquentar banco. É a verdade, porque lugar para trabalhar tem. Lugar para trabalhar tem. Só que existem figueiras que não querem dar frutos. Eu lembro-me que quando eu sonhava em querer ser um pregador, eu ficava maluco, eu ficava doido para pedir uma oportunidade. Só que eu pensei, eu não vou pedir. Eu tenho vergonha de pedir uma oportunidade. Eu não vou pedir. Eu não vou pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir. Mas aquilo ardia tanto no meu coração que um dia o pastor Márcio chegou para mim e falou assim: você quer pregar? Eu falei, yes. Eu já não vi a hora de alguém arrancar o meu fruto e se alimentar do meu fruto. Eu não vi a hora de poder ser um instrumento usado pelo Senhor. Eu não vi a hora de ser um instrumento. Queira Deus que Ele ache mais pessoas no nosso meio assim hoje. Queira Deus que Ele ache figueiras cheias de fruto aqui nessa noite. Figueiras que estão de fato ligadas ao corpo. E mesmo para aquelas que não tem frutos, eu profetizo a olho nu que a partir de hoje Deus vai levantar intercessores para cuidar, para adubar as suas raízes, e a partir de hoje você vai começar a dar frutos para alimentar a fome de Jesus, em nome de Jesus. A partir de hoje. Aleluia. Será que você pode curvar sua cabeça nesse momento? Figueiras ligadas ao corpo servem para alimentar a fome daquele que sofreu para carregar a tua cruz, aquele que sofreu na cruz do Calvário, que teve fome e teve sede, e nós muitas das vezes somos capazes de vir para este culto e não derramar uma lágrima sequer, por tamanho sacrifício que Ele fez por nós.
Eu vou ser sincero. Existem pessoas que nem eram dignas de estar sentado onde está. Mas pela infinita graça de Jesus, Deus permite que você ocupe um lugar na cidade dos figos. Mas eu louvo a Deus porque existem figueiras frondosas aqui nessa noite. E naquele dia Ele vai dizer: tive fome e deste-me de comer. Ainda há esperança para as figueiras infrutíferas nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. E no chão abandonado, seu tronco morrer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Esperança para o ferido. Aleluia. Palavra linda. 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 Marcado pela dor. Quantas árvores nós temos aqui nessa noite. E o Senhor procurando possa encontrar frutos. Entenda uma coisa: o Espírito Santo está aqui. E você está dentro da cidade. Talvez você esteja olhando para si mesmo e pensando assim: se eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. E a palavra diz assim: que Ele cuida. Ele vai colocar justamente nessa terra que essa árvore precisa. Ele vai adubar essa terra para que você possa dar frutos. Para que quando o Senhor vier nessa árvore que é você tenha algo para oferecer. Talvez você esteja olhando para a sua vida nessa noite e pensando assim: eu não tenho nada. Mas eu vou fazer um convite para você. Aquele que está se sentindo como aquela árvore, nessa noite, que precisa de adubos, que precisa de recursos do Espírito Santo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Talvez você esteja olhando para a sua vida e se sentindo fraco. Eu preciso do Senhor, eu preciso dar frutos para o Senhor. Já há 3 pessoas aqui, mas eu sei que há mais. Há mais árvores aí que precisam ser adubadas. Há mais árvores que precisam ser adubadas. Saia do seu lugar, querido. A palavra foi lançada e com certeza ela alcançou muitos corações nessa noite, tanto desses que estão aqui à frente como também pela internet. Eu sei que há pessoas que estão assistindo esse culto. Olha aí para o seu lado. Olha mesmo. Veja quantas pessoas estão faltando. Agora olhe para você mesmo e ocupe o seu lugar nessa noite como intercessor dessas vidas. Talvez simplesmente você tenha sentido falta dessas pessoas, mas não tem orado por eles, não tem ido atrás dessas pessoas. Essa semana eu respondi para um jovem, ele disse assim: eu estou sentindo falta de uma pessoa. Eu falei: você já telefonou para ela?
Você já procurou? Porque sentir falta nós sentimos quando nós vemos os bancos vazios. Aí nós olhamos e falamos, poxa, a igreja estava tão vazia. Mas qual o nosso papel? Qual o nosso papel? Intercessores. Nós somos intercessores, pessoas que cuidam, que adubam. O Espírito Santo nessa noite está te chamando como uma pessoa que cuida, como intercessor. Ele vai te auxiliar, Ele vai colocar as palavras certas, Ele vai colocar aquilo que você precisa, o instrumento que você precisa para tratar dessa árvore. Esses corajosos estão aqui, totalmente na dependência desse Espírito Santo, desse que cuida. Vamos orar? Vamos orar? A palavra falou com você, porque falou comigo. Eu quero dar muitos frutos para o Senhor. Muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Quantos mais aqui nessa noite que queiram dar frutos para o Senhor? O Espírito Santo está aqui. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Deus, nós oramos, Pai. Nós intercedemos nessa noite por essas vidas que estão aqui, Deus. Tu sabes o que cada um deles precisam, Pai, para dar os frutos. Uma coisa é certa, Deus, eles já vieram ao seu altar com um desejo no coração. Eles querem frutificar para o Senhor, Deus. Que vitória! Vitória, Pai. Ajuda, Deus, fortalece. Ó Espírito Santo, nessa noite, cuida, cuida, cuida no nome de Jesus, cuida, cuida. E nós, como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, nós os abençoamos com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Voltem para os seus lugares, mais do que vitoriosos, mais do que vitoriosos, no nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor, exalte o Senhor por essas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção, que culto maravilhoso, que culto maravilhoso. Deus falando conosco desde a manhã. Que bênção, que bênção. É tão glorioso, né? Nós estamos na casa do Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando disseram, vamos à casa de papai. Na casa de papai tem de tudo. Nós podemos na despensa, mexer em tudo. Foi isso que o Senhor fez contigo nessa noite. Deu liberdade para você levar para casa justamente aquilo que você precisa. Amém? Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações desse intercessor, que é o Espírito Santo, seja conosco todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, no nome de Jesus. Uma semana abençoada. Não saia daqui sem cumprimentar a pessoa que está do teu lado. Cumprimente um, abrace dois, dê um beijinho de três. Uma semana abençoada no nome de Jesus.